Oi, gente, boa noite. Imagino que alguns aqui já me conheçam, não sei quanto, né? Primeiro vou começar agradecendo ao pessoal que senta aqui na frente, porque isso é caridade com palestrante, tá? Façam isso mais vezes, tá bom? Porque numa casa espírita grande, né, eu venho de uma casa bem pequenininha mesmo. A nossa casa atual hoje, né, a casa que eu me dedico mais particularmente, dá para 30 pessoas, com muito amor 40, né? Já botamos 50, mas foi mais complicado. Então a gente está num espaço pequenininho, venho de formação no trabalho espírita, né, de uma outra casa chamada Centro Espírita Vicente Paulo, em Macaé. Aí sim, uma casa centenária, né, já maior, mas ainda assim não tão grande como essa casa, né? E é uma alegria ter uma casa espírita grande, né? Com muitos amigos, e é importante que a gente se sinta visto, particularmente, né? Não é uma fala que pode ser distanciada, falar de Jesus não pode ser distanciado, né? Eu sei que muitas vezes a gente chega à casa espírita passando por situações muito difíceis. Desafio todo mundo passa, porque está todo mundo encarnado num planeta de provas e expiações, né? Então não está fácil para ninguém, como a gente diria, né? Mas em algumas situações a gente está em momentos mais desafiadores, né? Então tudo que se fala numa palestra ou num estudo tem o caráter informativo, óbvio, mas quando a gente está vivendo um problema muito difícil, às vezes é difícil, o desafio é concentrar naquilo que está sendo dito com aquilo que eu estou vivendo. Então, eu queria dizer, né, se alguém em particular está passando um momento mais difícil, que a maior reunião de tratamento de uma casa espírita são as palestras públicas, né? É onde a espiritualidade amiga, e a gente, numa casa espírita, tem a obrigação de dizer isso, né? Que em outros lugares a gente não tem tanta clareza, né? É onde se tem o maior recurso de ação e de atuação sobre nós, os nossos problemas, as nossas preocupações. Isso não significa nem sempre solução, né? Mas atendimento, olhar, né? A gente aqui se reúne em torno de um tema. A espiritualidade que está trabalhando se reúne em socorrer a gente, ok? Espiritualmente socorrer a cada um de nós, né? Por isso tão importante o tema da palestra, porque é para criar um cenário que facilite o socorro, que sensibilize a gente, obviamente, e que facilite o socorro. Então, eu costumo dizer que fazer palestra é a tarefa mais fácil, porque falar é fácil, difícil é fazer, né? Falar é moleza, ainda mais no movimento espírita, que a gente tem material e conteúdo seguro, bonito, bom, né? Então, falar é fácil. Difícil é fazer, difícil é trabalhar nos bastidores da casa espírita, né? É planejar, isso é difícil. O resto a gente conviver no trabalho do bem é difícil, é desafiador. Tá bom? Então, dessa forma, eu queria dar as boas-vindas, né? Dizer que pela necessidade do espaço, a gente está aqui em cima, não tem outro jeito. Eu não queria estar, não. Eu confesso a vocês que eu queria estar aí embaixo. Não queria estar aqui destacada, não. Mas é uma necessidade, né? Então, a gente entende. Ok? O tema de hoje é o olhar de Jesus, mas enquanto a gente linha a página de abertura, e tudo está muito bem costurado, né? Não existe acaso, né? Numa frase me chamou muita atenção, né? Em Cristo tudo deve ser renovado. Então essa foi a orientação de abertura da nossa reunião hoje. Em Cristo tudo deve ser renovado. E o tema, olhar de Jesus, é exatamente esse convite. Que em Cristo tudo deve ser renovado, né? O olhar de Jesus, como exemplo, vai ser o que a gente vai precisar fazer, né, diante das situações, tá bom? O título da palestra não é meu, obviamente, que eu não seria, eu tenho limite, eu tenho noção. É o título de uma página do Emmanuel, né? Então, quem descreve sobre esse tema, o olhar de Jesus, é o Emmanuel. E como a gente precisa escolher roteiros seguros, obviamente, lendo Emmanuel, eu pensei a respeito
e nós vamos compartilhar o que ele trouxe. Claro que acaba tendo, né, uma cota de interferência minha no que eu pude refletir dentro da minha experiência, né? Mas o roteiro é de Emmanuel, tá bom? Então a gente pode ficar tranquilo que nós temos Jesus e Emmanuel e acho que a gente está bem aí. Se a gente seguir aí, a gente vai bem, tá? Vamos lá. Se eu não me embolar aqui, então é do Emmanuel. Importante lembrar, por que a gente pega um texto, por que a gente fala de Jesus, né? Por que a gente tem tantas referências no movimento espírita, né? Falando, refletindo, né? Porque um companheiro diz assim, e eu repito a fala dele, é o Haroldo Dutra Dias, né? Um companheiro do movimento espírita, que ele fala assim: Jesus ensina verdades eternas para espíritos imortais através das pessoas e circunstâncias, certo? Então, quando Jesus convive com Pedro e os evangelistas registram, né, essa convivência, não foi para Pedro. Eu não sei se eu podia dar essa notícia, né? Mas não foi para Pedro. Então, quando Jesus... Eu vou pegar Pedro, porque Pedro é esse, mais gente como a gente. Não sei se todo mundo... Eu sou mais fã de Pedro, vou confessar. Eu me vejo em Pedro, né? Quando ele nega, quando ele Jesus diz que para ele que ele tem que perdoar, né? Então, Pedro é esse, mais gente como a gente. Era o mais destemperado, digamos assim, dos apóstolos. E o que mais conviveu com Jesus. E os evangelistas, então, registram essas lições, né? Porque se fosse só para Pedro, não precisava estar registrado, né, gente? A gente não ficava lendo, relendo, né? E também não é, vou aproveitar para brincar, para o meu marido que está aqui, né? Eu não vou ler para dizer para ele que é ele que tem que aprender. Eu não vou ler e dizer para o meu melhor amigo ou para minha filha que é para ela que ela tem que aprender. Então, eu sinto dizer que tudo que está registrado nos evangelhos são verdades eternas para espíritos imortais, que somos todos nós, aprendermos através das circunstâncias e das pessoas. Tá? Então, numa hora da vida, a gente vai ser Pedro, outra hora a gente vai ser Judas, outra hora a gente vai ser Madalena, outra hora a gente vai ser todos esses personagens, né? Pode ser que numa vida a gente seja um só, se identifique com um só, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho desse olhar de Jesus, tá bom? Então, repetindo, por que a gente estuda o Evangelho? Porque são verdades eternas que Jesus ensina para espíritos imortais, que somos nós, né? Nós todos, através das pessoas e das circunstâncias. Tá bom? Então vamos lá. E aí Emmanuel faz esse é quase que um bordado, né? Alguns espíritos têm, cada um tem a sua característica, né? O Emmanuel tem uma capacidade de síntese muito grande, né? E uma fala muito específica, mas ele faz um bordado nessa página. Ele vai falar do olhar de Jesus, trazendo essas circunstâncias e essas pessoas, né? Então ele começa a falar de Bartimeu. Não sei se todo mundo aqui tem ideia de quem é Bartimeu, mas quando a gente fala da cura do cego, na verdade tem 2 registros, né, nos evangelhos de 2 cegos. Bartimeu é um deles, né? E Bartimeu é o cego que... Vamos fazer um parênteses primeiro. Jesus encontra um cego, né, que chama por ele, que grita por ele, né? E ele chega perto do cego e pergunta: "O que queres que eu faça?" Aí a gente pensa assim, não é possível, né? Que pergunta é essa? Gente, a criatura é cega, ele está gritando, pedindo ajuda. O que ele quer que faça? O que a gente pensa? Curar a cegueira. Está óbvio, até para a gente, né? Será que para o Cristo não estava? Que pergunta é essa? Né? Que pergunta que cala tão profundamente é essa? Né? Porque às vezes a gente está passando por um problema, gritando, pedindo socorro, mas gostando mais de gritar e pedir socorro do que de fato de ter ajuda. Né? Algumas vezes a gente se coloca nesse lugar. Então Bartimeu era cego, grita para Jesus, Jesus pergunta a ele, né?
Gente, no Evangelho está muito mais bem escrito do que eu estou falando. Por favor, tenham caridade comigo, tá? E Jesus pergunta, ele diz, né, que eu veja, né? E Jesus então impõe as mãos sobre os olhos de Bartimeu e pergunta de novo, né, se ele enxerga, e ele diz um pouco mais. E Jesus, então, é aquela passagem que Jesus usa da saliva, né, que está registrada nos olhos de Bartimeu. E diz a ele, depois de curar ele da cegueira, vá, volte para a aldeia, mas não volte para a cidade. Ou seja, volta para a sua vida, mas não volta para aquele campo mental que você tinha, né? Porque senão a cura não vai resolver, né? A gente tem que, como ele disse, né, para a mulher que foi apedrejada, né, que ia ser apedrejada, né? Vai e não peques mais. Porque se a gente continuar repetindo o erro, né? E a gente precisa pensar em todas essas curas de Jesus com um olhar mais profundo, né? Porque também não sei se todo mundo sabe, brincando, né? Todo mundo que Jesus curou já morreu, já desencarnou. Foram todos curados por Jesus, mas todos desencarnaram, né? Então a cura não é para o corpo. A cura é muito mais profunda do que a cura do corpo, né? Então, a gente pode pensar assim, né? Bartimeu, mas eu não sou cega. Tá tudo bem, então. Não preciso saber da vida de Bartimeu. Isso não me interessa. Aí eu vou voltar lá. Verdades eternas para espíritos imortais através de pessoas e circunstâncias. Então, podemos não estar cegos no campo da matéria, mas certamente estaremos cegos no campo da espiritualidade, né? Se não tiver alguém cego espiritualmente falando, eu peço desculpa, né, aqui. Mas provavelmente temos minimamente uma miopia, né? Então a gente precisa pensar que eu tenho tudo a ver com a vida de Bartimeu, eu tenho tudo a ver com essa história que está registrada na vida, na cura de Bartimeu. Então, quando a gente olha para o Evangelho, e aí vou usar essa palavra olhar, porque o Emmanuel vai fechar, o Emmanuel vai salvar a gente. Eu vou pegar pesado no início, mas o Emmanuel vai salvar a gente, porque ele vai falar do olhar de Jesus, tá? Eu preciso pensar essas passagens, que sentido isso tem na minha vida? Senão a gente vai continuar repetindo da boca para fora. Porque Bartimeu, no Evangelho tal, capítulo tal, versículo tal, né? Ou então para a vida dos outros, né? Mas fulano, você tem que enxergar, não é possível que você não enxergue isso, né? Mas o encontro precisa ser meu com Jesus e eu preciso pedir a Ele, quando Ele me perguntar o que eu quero, que Ele cure a minha cegueira e não a do outro, porque a do outro vai ter que ser com o outro, ok? Então Bartimeu é esse amigo aí que nos ajuda a pensar, registrado no Evangelho, nos ajuda a pensar sobre a nossa cegueira, né? Temos outra amiga, Maria de Magdala, né? Maria de Magdala, acho que essa... Se Bartimeu corria o risco de ser menos conhecido, Maria de Magdala, eu acho que todo mundo conhece bem, né? Aquela, num tempo, num contexto extremamente julgada, né? Aqui tinha influência nos bastidores pelo processo de sedução, né? Ela não era reconhecida, obviamente, mas ela estava com todos os poderosos do mundo, né? Com todos os grandes que determinavam as questões administrativas da época, né? Era uma mulher visitada, procurada, né? No processo da sedução, das questões, né? Tida como prostituta, né? E aí a gente pensa, bom, tá tudo bem também, não tenho nada com Madalena. Não sou prostituta, tá tudo tranquilo, né? E tem um encontro muito lindo dela com Jesus, né? Relatado num livro do Humberto de Campos, é um conto de Humberto de Campos, que tem o título chamado Nos Teus Olhos, né? Que Jesus, ela encontra Jesus, porque estava um burburinho, né? Daquele homem nazareno, e ela vai oferecer a ele o que ela oferecia a todos os homens da época. Olha,
eu tenho os melhores perfumes, as melhores músicas, né? Vá até minha casa me visitar, né? E ele diz, hoje não, quem sabe um dia. Né? Aí ela fala, mas eu não estou entendendo, eu posso te oferecer descanso, comida, né? Isso naquela época, gente, era... Se hoje é importante, né? Naquela época, para quem andava e vivia na pobreza de uma maioria, né? Era muito, né? Eu posso te acolher em meus braços, te dar carinho. E ele volta a responder, hoje não, quem sabe um dia. Passa-se o tempo, né? Ela vive a vida dela, né? E como relata também, vai morrer leprosa, né? E como acontecia com os leprosos, né? Os leprosos, eles além de serem excluídos para fora da cidade, né? Eles eram retirados do livro dos vivos, que não tinha cura, e eles não podiam circular, né? Que as doenças de pele eram altamente contagiosas e matavam mesmo. Então, era o vale dos imundos. Então, Madalena vai para o Vale dos Imundos, né? Maria de Magdala vai para o Vale dos Imundos acolher os filhos de outras mães, porque uma das dores que ela tinha era não poder ser mãe. E morre lá, né? Então, conta Humberto de Campos que um companheiro procura Jesus e diz, olha, tem uma mulher agonizando, né? Vá até ela e cure ela, né? E Jesus vai, então, ao encontro de Madalena e de Magdala, Maria de Magdala, e fala para ela assim, hoje eu venho ao teu encontro, porque hoje eu vejo em teus olhos uma luz, uma chama, e te reconheço por muito te amar. Então ele foi ao encontro dela, não naquela oferta primeira, né? Que ele disse, hoje não, quem sabe um dia. Né? Então ela desencarna nos braços de Jesus e sendo recebida por ele, né? Então, Jesus não falou assim, que coisa feia, hein, Madalena? E fazendo uma proposta dessa, você está achando que eu sou quem? Né? Hoje não, né? Mas quem sabe um dia. Então pode ser que a gente esteja também flertando com Jesus, tentando seduzi-lo, dizendo para ele o que a gente tem, como a gente é bonzinho. Por favor, Jesus, fica aqui do meu lado. Eu faço essas coisas aqui, mas vem fazer comigo. Eu não quero ir até aí, não, mas vem você fazer aqui comigo. E pode ser que ele nos diga, hoje não, um dia, quem sabe. Então, a gente precisa rever, muitas vezes, para estar com Jesus, para recebê-lo em casa, para ter a atenção nesse sentido de companhia, né? De amizade, de convivência. Não por ele, viu, gente? É só uma simbologia, né? A gente precisa rever o que a gente anda oferecendo. A gente precisa rever o que a gente anda, vou usar a palavra só para impactar, né? Seduzindo. O que a gente anda propondo, né, para a nossa vida, né? E é assim mesmo, e nenhuma dessas falas é de julgamento, não, é para a gente refletir. Porque às vezes é isso, a gente quer que as coisas se adaptem àquilo que a gente acha que é certo, porque a gente sabe que se adaptar àquilo que está nos evangelhos vai exigir da gente, vai exigir. Vai exigir, às vezes, que cure a cegueira, vai exigir que mude a conduta, né? Então, o evangelho exige mesmo, né? Não é fácil, fácil é falar. Né? Falar é fácil, né? E tenho certeza que todo mundo sabe disso. Tem ideia do nível, um cenário mais desafiador para um cenário mais desafiador para outro, né? Então, de novo, a vivência, né, de Maria de Magdala é essa que a gente precisa pensar e olhar, sem superficialidade. Não dá para olhar e falar, mas eu não sou prostituta, tudo bem, não preciso pensar nisso. Precisamos. Precisamos pensar em absolutamente tudo disso. E pode até ser que a gente conclua, nessa área está tudo bem. Né? Não estou vivendo, eu tenho que dar atenção a tal situação e não a tal situação.
Mas a gente precisa pensar a respeito disso. E não é ninguém pensando para a gente, não. É a gente. Porque a gente, tendo um corpo físico, a gente disfarça bastante coisa. Né? Eu consigo até por 10 minutos convencer que eu sou boazinha. Aí a gente traz a família para ver a palestra. E depois vai para casa com a família ouvindo tudo que eles acharam do que a gente falou. Né? Porque falar... Ou então na casa espírita que a gente frequenta, que a casa espírita que a gente não frequenta também é ótimo. Na casa espírita que a gente frequenta, né, as questões já são um pouquinho diferentes, porque tem a convivência, né? A gente disfarça menos quando a gente convive, né? A gente se mostra mais, né? Zaqueu. Zaqueu é outro personagem interessante também. Zaqueu também é gente como a gente. E eu achei legal que Emmanuel, olha a minha ousadia, achei legal Emmanuel, olha que legal, ousadia isso, né? Está registrado, porque é para piorar a minha situação, né, Márcia? Ele não escolheu os apóstolos, né, assim, os diretos, ele não botou o nome de Pedro ainda, né? Ele não botou, ele escolheu personagens mesmo, né? Que encontraram Jesus pelo caminho, digamos assim, né? E Zaqueu é aquela passagem emblemática que um homem de baixa estatura sobe numa árvore, né? E vendo Jesus passar, né? Porque estava lá curioso. Por profissão, ele era cobrador de imposto, né? Vamos tentar traduzir o que era cobrador de imposto. A gente tem algo parecido que é pagar imposto de renda, né? Que a gente fica todo mundo feliz, né? Ele era cobrador de imposto com um agravante, né? Porque o cobrador de imposto, ele era do povo, da raça, né? Provavelmente um judeu, né? Escolhido, que trabalhava para os inimigos, que era o Império Romano. Então, você imagina como que ele era querido pelo povo, né? Qualquer cobrador de imposto. Era aquele cara que falava assim, cara, eu não estou acreditando que você vai vir cobrar da gente aquilo que o Império Romano está mandando. E esse era Zaqueu, sem disfarçar. Odiado por todo o seu povo, por todas as pessoas daquele lugar. Certamente. Né? E Jesus, vamos pensar que graças a Deus, né? Porque aí ele faz com a gente também, porque se ele fez, ele teve esse olhar, né? Para Zaqueu, ele vai ter para a gente também, né? Diz a Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Imagina o burburinho, gente, que isso não deve ter sido. Como assim? Que história é essa? Né? E Jesus vai estar com Zaqueu na casa de Zaqueu. E ainda diz mais, hoje a salvação entra nesse lar. Não só esteve lá, quando disse, né, a partir de agora, de fato vai ser diferente. Porque Zaqueu promete a Jesus, né? Promete não, né? Sente pela primeira vez o desejo de ressarcir tudo que ele tinha tirado de alguém. 4 vezes mais. Senhor, se eu causei algum prejuízo hoje, a quem quer que seja, hoje eu vou ressarcir 4 vezes mais. Bom, eu sou administradora, mas eu não sou cobradora de imposto hoje, né? Não sou Zaqueu. O que eu tenho com isso? Jesus disse para mim, hoje a salvação entra na sua casa e, Carol, hoje eu vou estar na sua casa. E se eu tiver que falar assim, pois é, Jesus, se eu causei prejuízo a alguém, eu vou espontaneamente, porque Zaqueu falou isso espontaneamente, ele não falou cobrado por Jesus isso não. Né? Ele se colocou à disposição. Eu vou ressarcir 4 vezes mais. Aí a gente recebe um filho. Graças a Deus, não é todo mundo que vive essa experiência, que nos cobra 4 vezes mais aquilo que a gente acha que deveria dar. De atenção, de afeto, de carinho. Né? É só um exemplo. Né? Não é todo mundo que vive isso. E aí a gente tem que bancar a promessa feita a Jesus, né?
A gente vai ter que bancar. A vida cobra, e a gente fala, não, mas isso não é justo, pelo amor de Deus, tá difícil demais. Mas pode ser que em algum momento a gente tenha dito isso, olha, eu vou reencarnar e eu prometo que eu vou pagar 4 vezes mais. Não é pagar em dinheiro não, tá, gente? Que se fosse em dinheiro, dava até para pegar um empréstimo. O problema é que não é em dinheiro. Não é em dinheiro que a gente tem que pagar. É em amor, né? E olha, não sei para vocês, tem hora que é fácil, mas tem hora, né? Então, e a passagem escrita é: Zaqueu, um homem de baixa estatura. Aí você pensa assim, gente, não sei quantos mil anos atrás, né? Quase ninguém escrevia, não tinha papel igual agora, não tinha zap, né? Era pouquíssimo, nem acho que nem 1% da população registrava, e alguém gastou um espaço e um tempo escrevendo de baixa estatura só para falar que a criatura era baixa? Não é, né, gente? É baixa estatura moral, igual a nossa. Então, tirando os excessos, né, é a nossa baixa estatura moral. Foi por isso que Zaqueu precisou subir na árvore. Aí a gente tem que pensar qual a árvore que a gente vai subir, porque a gente vai precisar. Se a gente tivesse com boa estatura, provavelmente a gente estava encarnado em outro planeta. Mas nós estamos na Terra, né? no tempo da transição planetária. Imagina a nossa estatura moral. Ainda bem que a gente está todo mundo junto, né? Não estamos sozinhos. Vamos achar nossa árvore, a gente vai precisar subir lá para olhar Jesus. A gente vai precisar ganhar o que a gente não tem de estatura moral, para a gente olhar a vida de outra perspectiva. Tá bom? Eu não sei se alguém vai voltar para casa, Márcia e Fabi. Voltem, por favor. Tá bom? Então, esse é Zaqueu, tá? Pedro. Ainda bem que ele botou Pedro aqui. Pedro é aquele amigo de Jesus, em que Jesus conviveu e se hospedava durante, né, vamos botar 3 anos mesmo, né, que é o que a gente tem de registro histórico. 3 anos convivendo com Pedro, na casa de Pedro. Né? Tanto é que ele cura a sogra de Pedro. Né? E Pedro era foi aquele, vou passar algumas passagens para a gente lembrar quem é Pedro. Pedro tira uma espada, né, perto... logo assim que Judas entrega Jesus, né? Não foi para cortar a orelha do soldado, gente. Eu não sei se todo mundo sabe, mas aqui pertinho da orelha, né, tem uma veia importante, não só da área de saúde, mas que eu acho que se cortar dá um trabalho, né? Tem bastante chance da pessoa desencarnar. Então Pedro não cortou a orelha do soldado. Pedro tirou a espada para matar o soldado, em defesa do Cristo. E Jesus diz a ele: embainha a tua espada, né? E depois diz: apacenta as minhas ovelhas, né? Pedro é aquele que pergunta a Jesus: mas quantas vezes, Senhor, eu tenho que perdoar? Igual a gente faz. É como se ninguém tivesse que ser perdoado. A gente só se coloca no lugar de quem vai perdoar. E a gente pergunta: ah, Jesus, mas fulano está aprontando comigo. Quantas vezes eu vou ter que perdoar ele? Aí Jesus diz, né? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Pedro foi ousado de perguntar, quem pergunta quer ouvir, né? E aí a gente diz, né? Quando a gente perguntar para Jesus: mas Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque no dia que a gente erra e a gente reconhece que errou, acho que todo mundo aqui tem idade para já ter vivido alguma situação assim, a gente quer que o sujeito perdoe a gente, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando a gente cai em si de um erro cometido, a gente quer perdão. Porque é uma dor moral, né? É uma dor. A gente quer muito ser perdoado quando a gente erra, né? E Pedro também é aquele que diz, que Jesus vai dizer, né? Eu vou para um lugar que vocês não podem ir.
E aí ele diz, como assim, mestre? Claro que eu vou. Você não está acreditando que eu sou fiel a você? Eu vou contigo, né? E Jesus responde a ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, né, passa por essa situação e por essa lição de negar Jesus 3 vezes e reconhecer que negou. Então a gente também diz muitas vezes, não, Jesus, eu estou contigo, agora eu aprendi. Eu vou amar os inimigos, eu vou olhar o próximo como irmão. Aí, 10 minutos depois do nosso desejo sincero, que Pedro não estava mentindo, não. Ele não estava falando aquilo da boca para fora. A gente se vê negando Jesus. Né? A gente se vê negando Jesus em muitas situações. Né? Mas Jesus não diz para Pedro, você está achando que você é quem, Pedro? Você vai me negar 3 vezes. Não é isso, né? Não é isso que Jesus faz. Certo? Então, vamos lá. E Judas, né? Judas é esse... Ai, meu Deus, falta 10 minutos. Judas é esse que a gente, até os dias de hoje, graças a Deus diminuindo, né? Que a gente malha, né? Malha Judas. Aí a gente pensa, mas eu nunca malhei Judas em alguma festividade, mas malha, a gente malha. Malha Judas, Mara Maria, malha... Né? E Judas traz Jesus, né? Está lá registrado, né? E tem duas coisas muito significativas do olhar de Jesus para todas essas pessoas, né? Que também é para a gente. Né? Quando Judas chega, né, e eles estão reunidos, né, comendo a Páscoa, né, fazendo a refeição, Jesus pergunta a Judas, a que viestes, amigo? Ele já sabia da conspiração. Inclusive, ele já estava falando para os apóstolos do que ia acontecer. Ele já sabia do que estava combinado. Né? Mas ele não chama... Judas, seu traidor, você está achando que eu não sei disso, não? Aqui vieste, amigo. Né? E quando Judas desencarna, né? Porque o registro que a gente tem da espiritualidade é que Judas tira a própria vida, né? Em seguida do que aconteceu, vendo o desfecho daquilo que ele pensava que ia ser outra coisa, porque ele não sabia que Jesus ia ser crucificado, ele fez um outro pacto, a ideia era outra. Jesus ia ser preso só para as coisas acalmarem, né? Para logo então ele conseguir fazer o que precisava, um pouco mais rápido, né? Digamos. A gente também faz isso, gente. A gente também faz isso. Jesus do céu, me ajuda a resolver tal coisa. Aí Jesus diz assim, né? É preciso amar o inimigo. Aí a gente fala, não, mas peraí um pouquinho, tá muito difícil, vamos dar um jeitinho. Você não está sabendo muito, você está querendo muito de mim. Peraí, deixa eu dar um jeitinho, que em vez de amar o inimigo, eu vou fingindo que eu amo. E a gente faz uma outra coisa aqui, vou mandar ele para longe. Né? É mais ou menos o que Judas fez, então a gente faz também. Mas Jesus continua perguntando, a que viestes, amigo? Né? Para que a gente caia, para que a gente tenha consciência, né? Das nossas escolhas, né? Do que de fato a lei divina e o próprio Cristo quer que a gente faça, que exige mesmo. Né? Jesus não nos enganou, ele foi para a cruz. Né? Ele não disse que ia ser fácil. Né? Não é para a gente desanimar, hein? É para a gente aprender com as histórias. Né? É para a gente aprender com as histórias. Então, Humberto de Campos conta também, nesse livro que ele faz esse conto de Maria de Magdala, né? Que Jesus encontra ela em outro momento, ele fala, o anjo solitário. Ele conta que Jesus, durante a crucificação, né? Ele narra um cenário espiritual, né, de que todos os anjos, né, vêm perguntar ao governador do planeta, né, ao governador espiritual do planeta, qual era o seu primeiro desejo. E ele chama o anjo da solidariedade e sussurra no ouvido do anjo, vá socorrer Judas. Em meio ao maior sofrimento de Jesus, como
encarnado, a primeiro pedido dele, retornando à realidade espiritual, como governador espiritual do nosso planeta, foi o pedido para socorrer Judas. Né? Então, esse é o Cristo, esse é o olhar de Jesus, tá bom? Então, ainda que a gente seja esses personagens, né, para não ficar, ah, meu Deus, olha que coisa horrorosa, eu sou Zaqueu de baixa estatura, né? Eu estou tentando seduzir Jesus aqui no que eu acho que é conveniente, não querendo fazer aquilo que ele propõe para a nossa vida, né? Não é para a gente ficar com esse olhar de punição, que essa punição não leva ninguém a nada, não. Só faz a gente perder tempo, né? É para a gente perceber o olhar de Jesus para essas pessoas e essa interação. Só que para ter interação é preciso ambas as partes, né? Para se relacionar, não adianta só Jesus ser o governador do planeta, ele o é, né? Ele é o nosso modelo e guia, ele já é. A gente é que precisa fazer esse caminho de ouvi-lo, de querer se relacionar com Jesus nesse sentido, de se aproximar de Jesus, né? De entender assim, peraí, o que você está falando para mim e não para o outro, né? Então, o Emmanuel faz esses de forma muito mais bonita, viu, gente? Por favor, leiam. Eu vou botar a referência ali no final, né? E de forma muito mais sintética, né? Eu quis falar um pouquinho mais. Ele vai trazendo esses personagens, tá? Nessa sequência e vai finalizando, né? Recordemos o olhar compassivo e amoroso de Jesus, a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o argueiro que, por vezes, aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. Por quê? Às vezes a gente pega, é isso que eu estava falando, a gente pega esses personagens e vai apontando. Fulano é assim, fulano é assado, na minha família, meu pai, minha mãe, o irmão, o chefe, os chefes, então... Os chefes rodam aí nesses personagens, né? Se a gente trabalha nessa situação assim, a gente até crucifica o chefe, mesmo eles não sendo Jesus, a gente crucifica, né? Então, assim, é o olhar, porque a gente tem que parar de ver a trave no nosso olho, né? E é interessante que Emmanuel começa o título pelo olhar de Jesus e vai citar o Evangelho falando da trave no olho. Né? Então, o nosso olhar precisa ser amplo, como o de Jesus. Né? Aí a gente diz assim, fulano não tem jeito. Tem. Se a gente tiver um olhar parecido com o do Cristo, tem jeito. Porque Zaqueu não tinha jeito, Maria de Magdala não tinha jeito, Pedro não tinha jeito. Até a gente não tinha jeito. Mas estamos aqui. Está todo mundo reencarnado, os que eu estou vendo. Né? Não vejo os desencarnados. Sei que eles estão aqui, mas não os vejo, né? Só vejo os encarnados. O Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros da caminhada humana. A gente precisa ver as pessoas para além da faixa escura da caminhada humana. Né? Esse é um convite de Jesus para a gente também, né? Em Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra o homem inutilizado pelas trevas, mas sim o amigo que poderia tornar a ver, restituindo-lhes desse modo a visão que passa, de novo, a enriquecer-lhe a existência. Esse é o convite que Jesus faz a gente. Olhar de novo para enriquecer a nossa existência. Em Maria de Magdala, não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria, nela plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Tá? Então, a gente precisa restaurar a nossa dignidade enquanto espíritos imortais, a nossa e a dos outros. Né? Em Zaqueu, não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita, e sim o missionário do progresso enganado pelos desvarios da posse, e por essa razão devolve-lhe o raciocínio à administração
sábia e justa. A nossa administração diante da vida, não só da matéria, precisa ser sábia e justa. Né? Em Simão Pedro, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir-lhe compreensão e carinho, e por isso transforma-o, com o tempo, no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus sabia disso, tanto que falou para ele, mas diz a ele, né, Pedro, que ele seria a pedra angular dos seus ensinos. E Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, porque ele pediu que ele não tinha dignidade para morrer como o Cristo. Né? E em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E, embora sabendo, fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão, que se estenderiam pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. E assim, Emmanuel vai terminando, né, essa passagem dizendo: busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos, e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências, porque então teremos atingido o grande entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho, ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso, necessitado, antes de tudo, de nosso auxílio e de nossa compaixão. Emmanuel. Tá? Essa mensagem está no livro Viajor, é um livro mais antigo, né? E foi psicografada por Chico. Tá bom, gente? Então, que a gente fique aí com esse olhar compassivo de Jesus e, como diz uma música, né? Que ele nos ajude a reflorir os nossos caminhos, a perfumar os nossos corações e a iluminar as nossas consciências. Bom, boa noite para todos nós.